E essa amizade verdadeira entre homem e mulher existe, na opinião de vocês? Porque entre homem e mulher, no caso héteros, né? Porque muito se fala de que não existe. o homem, quando se aproxima da mulher, é porque quer beijar, quer ficar com a pessoa. Quer tirar alguma vantagem e tal. Eu tenho a impressão que existe, porque assim, as amizades elas acontecem de jeitos estranhos também. Às vezes você vai se aproximando da pessoa de um jeito que você tá olhando para uma outra direção e você não tá muito olhando para a pessoa como se fosse, nossa, que interessante. Vocês estão no mesmo contexto de trabalho que não tem a ver com a dimensão sexual erótica. E aí você vai estabelecendo uma intimidade que de repente você cruzou aquela linha que já não dá mais para seduzir do mesmo jeito. Na friend zone. Assim, você nem ocorreu. Então, de repente a coisa vira uma amizade e aquilo vai se estabelecendo e você só vai aprofundando. Eu entendo que sim. Porque eu acho que tem muitos homens héteros que se incomodam se a sua mulher, se a sua esposa, se a sua companheira, se a sua filha tem um relacionamento com outro homem hétero, vê isso com muita desconfiança. Sim. E aí é mais difícil, ou seja, no final das contas tem a ver com as pessoas. Se ela vê sexualidade em tudo, tudo pode virar sexualidade até com o pé da mesa. Porque a pessoa tá o tempo todo com essa segunda intenção. Agora tem gente que consegue ficar desarmada em relação a isso. Então seria injusto crucificar todos os homens dizendo que só tem esse tipo de pensamento. Tem homens que não tem essa... Que não tem. Não. Vai ter com uma, mas não vai ter com outra. E vai ter uma amizade de verdade. Engraçado, legal isso que você falou, de que essa percepção de que não existe amizade entre homem e mulher diz mais sobre a pessoa que tá dizendo isso do que de fato sobre a possibilidade dessa relação se estabelecer somente na amizade, né? Exato. Porque na visão de mundo dela, se existem duas pessoas que potencialmente poderiam ter algo, vão ter algo. E não é verdade. Isso não... Às vezes as pessoas poderiam se atrair, mas elas têm outras afinidades, outras perspectivas, porque é diferente a amizade de um relacionamento amoroso. O tesão não bate, porque a gente não é bicho, né? Que simplesmente... Deu ali a data, a hora biológica e... Exato. O sexo oposto, pronto, desejamos. Não. Inclusive a gente tá falando de começar e já se estabelecer na amizade. O que inclusive pode começar ao contrário, né? Começar na atração, consumar o fato das pessoas se beijarem e falar, mano, não, pelo amor de Deus, só amizade. Tipo, você é maneiro e tal, beijei, mas tipo, mano... A partir de agora, amizade. Tem isso. E não significa que tem a possibilidade de voltar, né? A partir do momento que se estabeleceu uma amizade e que o interesse sexual acabou, não é uma amizade colorida, se estabelece quando isso cruza uma determinada linha, você não tem atração pela pessoa. É estranho voltar a ter só porque ela é interessante ou bonita, né? E normalmente, homens, né? O tema amizade entre homens e tal... Homens são amigos das suas parceiras, das suas companheiras ou não? Não dá pra ter um... Depende do homem. Eu tendo a pensar que quanto mais machista o homem, menos amigo da mulher ele é. Então por quê? Porque ele não vai se interessar pelo universo das mulheres, ele vai entender que é um tipo de conteúdo, de forma de falar, de conversar. E aí você vai ver o clássico churrasco, homens de um lado, mulheres de outro. Quanto menos machista, você vai ver mais misturado. Então, sei lá, fora do Brasil, quando você vai num evento, você vai ver mais pessoas misturadas. Porque... Fora do Brasil? Porque tem essa carga do machismo, ela é mais leve. Então, essa separação de... Machismo separa. No machismo você separa, porque os homens falam de determinado jeito, falam de determinados assuntos, têm os seus próprios códigos, as próprias... isso aqui a gente só fala entre a gente. Papo de homem. Papo de homem, exatamente. E o que seria papo de homem? Depende do grupo ou tem ali uma... Depende do grupo, mas normalmente vão ser aquelas temáticas meio clássicas, ou algum tipo de esporte, ou putaria. Um universo bem rico, né? Geralmente é puxado pro esporte ou varia sexual. Muito, né? Mas isso é estereótipo do homem hétero. Até estamos falando tá falando isso. do estereótipo do heterotópico que as pessoas falam. Isso. Então eu posso entender que no estereótipo, generalizando, a relação da amizade masculina se dá nesses assuntos. E esse vínculo
do universo feminino? Por que se estabelece uma amizade no universo feminino? Qual é o vínculo que é trazido? Eu tendo a pensar que o universo feminino acaba sendo um pouco uma frente, uma proteção que as mulheres criam entre elas, também para poder lidar com o fato de serem numericamente maiores que os homens, mas serem minorizadas, subestimadas, violentadas, atacadas. Então, as mulheres, elas, de alguma maneira, socialmente, elas estão numa posição mais vulnerável. Então, as mulheres se seguram, se protegem também, estabelecem um tipo de vínculo, porque se não for por elas, normalmente elas não vão ser poupadas. Então, o vínculo de amizade entre as mulheres é mais forte do que entre os homens. Dá pra dizer assim ou não? Não sei se é mais forte, porque a amizade dos homens é forte também, mas tem outras nuances. Outras qualidades. Tá. Outras qualidades. Qualitativamente diferentes. Qualitativamente diferentes. Talvez as mulheres sejam num lugar mais sensível, assim. Porque as mulheres são anos-luz evoluídas na frente do homem. Tipo assim, não todos, não pode generalizar, né? Mas as mulheres, por isso que eu acho muito legal a amizade de homem. Eu, por exemplo, tenho muitas amigas mulheres e elas me ensinam muito sobre sensibilidade, sobre vulnerabilidade, porque eu acho burrice se o cara tem uma parceira e ele não tende a olhar pro lado dela ou ver como ela pensa, o que ela se interessa, porque tem tanto para aprender, sabe? O universo do homem é tão fechado quando ele é nesse universo machista que a gente fala, que a gente cresce. É reduzido mesmo, Exato. né? Então as mulheres têm muito para ensinar pra gente. Então, quando você se relaciona, tá num relacionamento, você tenta criar esse vínculo de não sei se é a melhor palavra, mas broderagem, essa amizade de verdade com a pessoa que você está se relacionando. Com certeza. Isso enriquece muito, porque pensa, no mundo machista, como que se resolve o problema das crianças? Com o menino, fala, vai, briga, resolve no tapa. Homem não chora. Se apanhar, vai apanhar em casa também. E as meninas, vai conversar, conversa com sua amiguinha. Pede desculpa. Ou seja, com as meninas é incentivado uma coisa de conciliação, um amadurecimento, uma outra emocional. abordagem, né? Presta atenção, vai perguntar o que aconteceu, por que ela fez isso, com o menino. Então, essa tendência a resolver problema exteriorizando a questão, a culpa é dele, então eu vou bater. E a culpa é nossa, então a gente vai resolver. Isso vai determinando como você lida com as emoções ao longo da vida. Vai pegando em progressão geométrica, quando você cresce, com 20 anos, 30 anos, o caminho que os homens e as mulheres normalmente seguiram foi muito diferente, né? Sim. Sentiu, né? Sentiu. A diferença, que até o próprio doutor foi fazendo assim, Mas eu vejo assim, a boa notícia que eu acho... Ele foi fazendo... distanciando. A boa notícia é que hoje em dia a gente tem discussões em que isso a gente tá... Então essa não passação de pano entre os homens acontece porque o cara já tomou um toque de uma mulher, E por que eles mudaram o rumo? Por quê? Porque estava fazendo assim, né? O que aconteceu que eles mudaram o rumo? As novas gerações... Os debates, o feminismo, as conversas sobre gênero, tudo porque isso viver assim é muito ruim, Regina. A gente tem que aprender com as mulheres alguma coisa. Eu acho que antes pelo você amor falava de muito sobre Deus, isso a gente também. tem muito a aprender com vocês. Muito obrigada. Exato. Esse lugar de não ter que resolver tudo na porrada, ter que resolver tudo na violência. Não exteriorizar, não entrar exteriorizar em contato, é sufocante. Total. A gente Os homens também foram aprender. percebendo... de verdade, é uma armadura, assim, muito difícil de sustentar, né? Tem um documentário que eu participei que chama O Silêncio dos Homens, que a gente fala sobre qual é a questão. Os homens também sofrem o efeito colateral do machismo que eles próprios sustentam, porque do mesmo jeito que as mulheres não podem andar pelas ruas numa determinada hora do dia, os homens também não podem andar por certos lugares dentro dele a maior parte do dia. Então ele fica preso dentro dele mesmo. Sufoca. E isso vai gerando homens com mais índice de alcoolismo, ansiedade, depressão, suicídio, burnout. Os índices são muito maiores. Violência. Reflexo do próprio machismo. Exatamente.